Olá pessoal, hoje iremos tratar sobre um tema muito abordado nas redes sociais, muito abordado pelos coaches, muito abordado por filósofos, muito abordado por pessoas que lidam com canais e redes sociais. Trata-se do mindset. Traduzindo para o nosso português, significa o modo mental, ou seja, o modo que as pessoas pensam, interpretam a sua realidade. E eu vou apresentar esse mindset, esse modo mental, modelo mental que as pessoas possuem, de uma maneira um pouquinho diferente que vocês estão habituados a ver. Porque a gente costuma assistir pessoas falando da necessidade de mudar esse modelo mental, esse modelo interpretativo, como se fosse um tanto mágico, como se fosse rápido. Isso vende, isso se torna fácil de ser consumido e de ser abraçado pelas pessoas, porque tudo que parece muito fácil e transformador, garantindo, na verdade, êxito e sucesso, gera muita atração com facilidade. Mas quando nós paramos para pensar o que de fato é esse mindset, nós vamos entender que não é tão simples como parece fazer a alteração do modelo de pensamento que as pessoas possuem, o modelo interpretativo que as pessoas utilizam para lidar com a realidade. Primeiro, a gente precisa entender que esses modelos interpretativos, eles são construídos a partir de uma relação de aprendizagem, a partir também de variáveis filogenéticas e de variáveis culturais que o sujeito tem. Todos esses fatores vão construir um repertório de comportamentos privados que servem também para facilitar o processo de habituação do sujeito no mundo, na realidade em que ele está inserido. Então, modificar esse modelo que o sujeito usa para se inserir na realidade é, na verdade, modificar os seus repertórios de comportamento, modificar os seus repertórios de leitura da realidade. E isso não é tão simples porque, para modificarmos esses repertórios, nós precisamos também modificar o ambiente em que o sujeito está inserido no primeiro momento. Ou seja, se eu convivo com grupos que, com muita facilidade, fazem críticas exageradas ou críticas infundadas, se eu convivo com grupos de pessoas que não são produtivas e que não se preocupam em serem produtivas, se eu participo de realidades que também são pouco produtivas para mim, se eu passo o dia jogando videogames, se eu passo o dia utilizando-me de bebidas ou de drogas, eu tenho, na verdade, um grupo e tenho uma realidade que me conduz também a um estilo de vida monótono doentio. Veja o comportamento de lamúria. Talvez seja a pior de todas as drogas. O comportamento de reclamar, de lamentar, de procurar sempre o ponto de defeito das coisas que vivenciamos, de focar-se nisso, de falar mal disto. Isso ocorre porque, na verdade, o sujeito no ambiente em que ele está inserido, quando reclama e quando apresenta esse comportamento, de alguma maneira, os grupos que ele convivia, ele tirava a carga ou apreciava o sujeito que reclamava. Para modificar isso, esse indivíduo precisa, na verdade, ser inserido em grupos de pessoas que censuram, que não valorizam a lamúria, e pessoas que são voltadas para o trabalho, para a produção, para a construção. As pessoas que são voltadas para o trabalho, para a construção, convivendo em grupos assim, eu começo a ter necessidade agora de adaptar a minha estrutura a esta realidade. Em outras palavras, a minha cabeça, as coisas que eu penso, na verdade, é resultado das sementes que eu lanço no cotidiano. E as sementes são resultado dos filmes que eu assisto, dos livros que eu leio, dos amigos que eu tenho, da formação familiar que eu participo, do ambiente religioso que eu posso ou não frequentar, de uma série de variáveis que, na verdade, irão atingir. Então, não existe uma mente doente por si só. Existe uma vida que é inserida em um ambiente doentio. E se uma vida é inserida em ambientes doentios, essa vida pode ser uma vida adoecida. Em outras palavras, uma mente também doente, que pensa e interpreta a realidade de uma maneira adoecida. Se, por outro lado, eu encaro a minha vida, lançando ela sempre em ambientes produtivos, construtivos, voltados para o trabalho, voltados para o planejamento, voltados para o esforço, voltados para a construção, evidentemente eu também vou ter uma vida produtiva, construtiva e que alimenta isso. Se eu tenho amigos que reforçam esses parâmetros, que valorizam, que apreciam e que estimulam isso, eu estou, na verdade, no caminho certo de construir um ótimo modelo mental,
uma ótima forma de pensar, de fazer a leitura da realidade. Em curtas palavras, afaste-se das pessoas que você não quer ser. Aproxime-se das pessoas que você aprecia e que você no futuro gostaria de ser como elas. Isso já é um riquíssimo passo que você dá para construir ótimos modelos mentais. Não é fácil, mas vamos parar com essa história de mergulharmos na nossa mente para entendermos melhor a nossa mente. Vamos mergulhar melhor na nossa vida. Vamos entender melhor a nossa vida, o nosso processo histórico, o que vivemos, com quem andamos, o que assistimos, o que lemos, o que fazemos. Fazendo assim, nós vamos entender melhor a nossa realidade, vamos entender melhor a nossa cabeça, vamos entender muito melhor a nossa vida e teremos uma compreensão bem mais ampliada do todo. Um forte abraço em todos.